A paz do Senhor a todos. Vocês estão aí pelo Facebook, para acompanhar aqui essa transmissão na nossa meditação bíblica. Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu ministério. Que a paz e a graça do Senhor seja constante na sua vida. Eu já quero pedir para você, de maneira antecipada, para você compartilhar, divulgar nosso conteúdo aqui pelo Facebook. Também estamos no YouTube, onde você pode se inscrever no nosso canal, Pastor Arthur de Barros. Vai lá, se inscreva, nos dê essa força, deixe seu like, deixe seu comentário. Isso é importante, para que a gente possa ter o crescimento e relevância do nosso canal, do nosso trabalho. Também estamos no Instagram, José Arthur Ferreira de Barros, lá no Instagram, tá certo? Nós estamos nos organizando na questão do tempo para estar postando mensagens bíblicas, nessas redes sociais. Então, já deixo meu agradecimento e também nosso pedido. Divulga, compartilha, deixe seu joinha e passe esse conteúdo para que mais pessoas possam ser edificadas com a palavra de Deus. Hoje, nosso texto, nós vamos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo número 1. Então, nós vamos estar lendo segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Tá? Você que está chegando aí para estar conosco, já pode estar abrindo aí a sua Bíblia nesse texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Nós vamos estar lendo para a nossa meditação. Meditar na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa única fonte genuína de avivamento. Amém? Muito bem. Vamos ler então, segunda a Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Muito bem. Então o tema da nossa meditação hoje é esse: Evangelho e mestres como um produto de venda, É meio assim forte, esse tema. Mas vamos analisar dentro desse texto o que Paulo estava transmitindo, Vamos extrair aqui para nossa edificação a mensagem bibliocêntrica que Paulo deixou aqui para esse jovem pastor chamado Timóteo. Era um conselho pastoral para Timóteo, que era seu filho na fé, Para tanto, eu quero aqui, irmãos, vamos definir alguns termos que a gente vê aqui nesse texto, para que a gente possa ter uma compreensão maior do próprio, Então vamos lá. O primeiro termo que nós vamos definir é o termo redarguir. Aqui no versículo 2, Paulo está dizendo redarguas. Tem um termo antes desse que é instis, ou seja, insista, Você deve insistir, Timóteo,
a tempo e fora de tempo, né? A palavra redargui significa replicar ou argumentar. Argumentar, né? Colocar o seu argumento pela palavra diante daquilo, né, que você deseja falar ou ensinar. Outra palavra é repreender. O que significa essa palavra repreender dentro do texto, né? Repreender significa censurar, admoestar, dar uma bronca, né? É isso. Repreender, dar uma bronca, chamar atenção, né? Corrigir, censurar no sentido da correção, não censurar no sentido de menosprezar ou diminuir a pessoa, mas no sentido de ensinar, né? Temos outro termo, a palavra exortação, exortar. Exortar é dar conselho, advertir e também animar, não é? Exortar tem essas significações, dependendo do contexto. Dar conselho, advertir e animar os ouvintes. Longanimidade. O que longanimidade? Faz parte do fruto do Espírito, né? Paciência para suportar ofensas, né? Um exemplo bem prático disso é você pegar um elástico e esticar, né? Longanimidade. Paciência para suportar aflições, né? A qualidade da pessoa que não vai se exasperar muito facilmente. Doutrina. O que é doutrina? Tudo aqui é objeto de ensino, né? Doutrina é o quê? O ensino da palavra de Deus. O que é doutrinar? É ensinar, né? Ensinar a Bíblia, tá? É sabido que costumes não produz doutrina, mas doutrina produz costumes. Um povo bem doutrinado, um povo bem ensinado, um povo bem instruído na doutrina bíblica, fatalmente esse povo vai mudar os seus costumes, vai mudar o seu modo de vida, né? Então é isso. Outro termo interessante é comichão. Comichão, o que é isso? Sensação na pele que obriga a coçar, coceira no ouvido, né? Paulo disse que o povo chegaria um tempo que ia ter comichão, coceira no ouvido, e iria desviar o ouvido da verdade. Concupiscência, ou concupiscências, desejo desordenado da carne, desejo incontrolável. A Bíblia fala da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, né? É o desejo desordenado, não se tem controle, é dominado pelo desejo carnal, né? A pessoa que se deixa levar por isso. E temos aqui também a palavra fábula. Fábula é o quê? Uma narrativa com objetos inanimados e seres irracionais, né? Fábula é diferente da parábola, né? Parábola se usa situações do cotidiano, né? Ou histórias com personagens ali que têm vida, que produzem, né? Às vezes tem parábolas com personagens humanos, como a do filho pródigo, do semeador, né? Vamos lá, fábula também quer dizer que uma lenda, uma história que não se tem veracidade ou é uma invenção, né? Muito bem. Então, colocados esses termos, nós vamos aqui falar um pouco daquilo que nós propomos no tema, né? Bom, o que é mais contundente aqui é que Paulo ele vai dizer no versículo 1, conjuro-te. O que é a palavra conjurar, né? Conjuro-te é jurar ou fazer promessa sob juramento.
Então Paulo chega para Timóteo e diz assim: Timóteo, eu estou pedindo a você, né, que você venha me prometer, que você venha jurar, que você venha estar debaixo de um juramento, que você vai se manter fiel a pregar a palavra de Deus, né? Que pregues a palavra. Ou seja, Timóteo, né? Paulo, vou conjecturar esse diálogo. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não gaste tempo falando outra coisa que não edifique, que não console, que não exorte, que não santifique o povo, que não venha fazer o povo a amadurecer na questão do conhecimento. Não perca tempo com historinhas, com fábulas, com mentiras, com nada, com conversações que não edificam. Não vá para o púlpito, Timóteo, contar história de carochinha. Não se ocupe, né, com conversações que não vão dar edificação para a igreja. Não ocupe seu tempo, Timóteo, com invencionices, né, criando narrativas. Não. Você vai me prometer, você vai jurar, Timóteo, que você vai se ocupar em pregar a palavra. Ou seja, Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, que todo o teu ensino, que toda a tua pregação, ela seja bibliocêntrica. Isso é que, né, esse é o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo, que tua pregação seja bibliocêntrica, seu ensino, né, seja bibliocêntrico. Não fuja disso, tá? Mesmo porque Timóteo estava pastoreando a igreja em Éfeso. Então, esse é o conselho de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, né? Agora, se nós formos lá para o versículo 3, né, vai dizer a razão de Paulo insistir em Timóteo para que a sua pregação, seu ensino seja bibliocêntrico. Por quê? No versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. E aqui nós já definimos o termo doutrina, que é o que? O ensinamento. Paulo está aqui dizendo para Timóteo: Timóteo, vai chegar um tempo que o povo não vai querer ouvir um ensinamento bíblico sadio. Não vai. Mas você vai fazer o quê? Você vai insistir, né? Instis. Ou seja, você vai insistir a tempo e fora de tempo, quer ouça, quer deixe de ouvir, você vai insistir em pregar a verdade, em explanar o bom ensinamento bíblico, a doutrina bíblica. Por quê, irmão? Porque chega o tempo. E esse tempo, infelizmente, já chegou. A sã doutrina, né? Você pode ver aqui pelas redes sociais. Se chega, né, alguém e começa a contar piada, né, começa a trazer conteúdos até impróprios, conteúdos que não trazem, né, que não acrescentam, às vezes em nada na cultura das pessoas, no crescimento cultural das pessoas, não trazem informações úteis, né? Irmãos, internet cabe tudo, né? Você pode colocar tudo na internet. Infelizmente a gente vai notar o quê? Que as pessoas vão buscar às vezes e gastam o seu tempo olhando conteúdos que na verdade não contribuem em nada, né, para a sua edificação, tá certo? Então, infelizmente as pessoas estão às vezes na internet gastando bastante tempo em informações inúteis. A cultura inútil da internet é que chama muita atenção da maioria das pessoas, né? Mas eu digo a você, eu te dou esse conselho: busque cultura útil, aquilo que vai edificar a sua vida, que vai lhe acrescentar conhecimento, que vai te fazer crescer, né? Em termos culturais, né? Que vai te acrescentar
conhecimento, que vai clarear, te ajudar nos seus pensamentos, tá certo? Então, aqui Paulo está advertindo a Timóteo. E esse tempo, irmãos, que nós estamos vivendo já chegou. Nós que pastoreamos igreja, você que é pastor, você é líder de igreja, líder de departamento, sabe o que eu estou falando. As pessoas hoje não querem saber da verdade, né? Se você passa aqui 1 hora numa live, ou 40 minutos numa live, no ensino bibliocêntrico, sistemático, você vai notar, ou você já notou, que não é todo mundo que vai ter a paciência, que vai ter o prazer de ficar ouvindo uma boa doutrina, um bom ensinamento, né? Um ensinamento bibliocêntrico. Por quê? Porque muitas vezes esse ensinamento vai de encontro a muita coisa que as pessoas não querem não querem se deixar tratar, né? Pela palavra de Deus. Então, e esse tempo chegou, tá certo? Até mesmo dentro do meio cristão, isso já é realidade. Nem todo mundo está muito afim de ficar ouvindo a verdade, né? Então, e não dando ouvindo a verdade, né? No versículo 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Desviarão o ouvido da verdade. Onde a pessoa... Imagina o que é isso. A pessoa sabe, não, ali tem um mestre, ali tem um pastor, ali tem um ensinador, olha, e ele fala a verdade. Ele ensina a verdade bíblica pura, né? Ele não faz rodeio, ele não fica lá teologizando demais. Olha, quem ouve ele entende, mas ele fala a verdade, né? Ele fala a verdade. Sabe o que acontece? As pessoas, ele fala a verdade? Não, não quero ouvir ele, não. Eu estou procurando um que fala mentira. É incrível, né? A gente pensar que poderia chegar esse tempo, e pior, irmão, dentro da igreja, dentro do meio cristão. As pessoas estão procurando quem mente, tá certo? Segundo o que está aqui nesse relato. Ou seja, quem desvia o ouvido da verdade e volta para a fábula, ou seja, está procurando ouvir o quê? Mentira, enganação, falsidade, né? E olha aqui o que Paulo fala. Por que acontece isso? Né? Versículo 3. Então nós sabemos que chegou o tempo que as pessoas não querem ouvir a verdade, não sofrerão, não suporta ouvir a verdade. E eles no versículo 4 vão desviar o ouvido da verdade. E aí, no versículo 3, né, parte B, a partir da parte B do versículo 3 começa, mas tendo comichão, o que é isso? Coceira no ouvido. Irmãos, imagine chegar esse tempo que hoje das pessoas começar a ouvir a verdade e dar uma coisa no ouvido e aquela falta de paciência e dá uma gastura na pessoa até ela se levantar da cadeira porque ela não quer ouvir a verdade, né? A verdade começa como que causar incômodo no ouvido da pessoa, na mente da pessoa, né? Vamos adiantar, vamos aqui. Então, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aqui é que está o embasado do nosso tema. Mestres e evangelho como produto de venda. O falso evangelho, né? Porque se a pessoa não quer ouvir a verdade do evangelho, ela vai procurar um evangelho bem maquiado, cheio de enganação, de falsas interpretações, né? Então eles amontoarão para si, né, doutores que preguem essa verdade, essa mentira. E doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é concupiscências, como nós já definimos aqui esse termo? Paixão descontrolada, paixão carnal descontrolada. Então vamos traçar o perfil dessas pessoas. Essas pessoas, elas têm paixões carnais incontroláveis. Elas vivem uma vida desenfreada.
eles são entregues ao seu próprio eu e à vontade da sua própria natureza decaída, a sua natureza que começa a se tornar inimiga de Deus porque não quer se subjugar ou se submeter à vontade de Deus. Então, essas pessoas, elas dão vazão à concupiscência da carne. A carne é a natureza decaída, né? O que agrada a carne? São as prostituições, são os pecados, é a vida livre de regras, né? Quem está nesse tipo de situação tem uma grande dificuldade de lidar com regras, com normas. Então, a pessoa está entregue totalmente a esse tipo de vida, né? O seu modus de vida é o quê? Dar vazão às paixões da carne. Se você quer saber das obras da carne, vá lá em Gálatas capítulo 5, leia a partir do 16. Você vai ali ter o elenco das obras da carne, tá certo? Então as pessoas, elas que não querem ouvir a verdade, o perfil delas é esse. São pessoas totalmente insubmissas à vontade de Deus, né? E elas não querem ouvir a verdade, porque a verdade vai falar de maneira contundente, né? Então, essas pessoas, como elas querem ter o seu ego satisfeito e elas querem ouvir não o que elas precisam, mas o que elas querem, e então elas vão amontoar para si. Ou seja, elas vão garimpar, elas vão procurar aqueles mestres ou aqueles pregadores que vão ensinar o que elas querem ouvir. Elas vão procurar a dedo, né? Igrejas ou pastores que vão falar aquilo que elas querem ouvir, né? E o que é que essas pessoas querem ouvir? Que elas podem continuar no seu erro, que elas podem continuar dando vazão às paixões carnais, né? E pasmem, os mestres, nesse contexto que eu estou dizendo, eles vão entregar um produto de venda. Por quê? Porque as pessoas estão à procura disso, à procura da mentira, da enganação, à procura de pastores, de mestres, de ensinadores que vão alavancar a emoção das pessoas falando o que elas querem ouvir. E até abençoando esse tipo de pessoa, né? Lançando profecias falsas. Tá certo? Irmãos, infelizmente, nós estamos vendo aí no nosso contexto atual grandes pregadores, ou mesmo aqueles que ainda não são grandes, né? Essa palavra grandes pregadores é até meio que né, difícil de colocar, porque eu aprendi com um grande pregador do evangelho, né? Não vou dizer grande pregador, porque ele nem gosta de que se chame ele de grande pregador. Esse pregador do evangelho, gosto muito de ouvi-lo, ele sempre diz o seguinte: não existem grandes pregadores, existem grandes mensagens que são confiadas aos pregadores. Aí a pessoa fica achando que ela é grande, que ele é um grande pregador. Não. Quem é grande, na verdade, é a mensagem bíblica. Na verdade, quem tem que crescer é a mensagem, é Cristo, é o Espírito Santo. Nós devemos ser cada vez menores. Mas o que acontece? Nesse meio, para esse contexto de pessoas, começam a surgir e já estão aí, né? Muito em evidência, os pregadores vão entregar o que a pessoa quer. Vão, né, nas igrejas e já vão com o cardápio pronto. Vou entregar aqui, o povo quer aqui, tá certo? Então lá vai entregar bênção, vai entregar muita prosperidade, vai entregar muita chave de apartamento, de carro. Olha, vai abençoar o povo da planta do pé ao alto da cabeça, não importando com a mensagem bibliocêntrica. E as pessoas que estão dominadas pelas concupiscências da carne,
pela soberba da vida, que não estão muito afim de nem de ouvir a verdade, elas vão dizer o quê? Esse camarada é de Deus. Ô, mensagem! Né? Por quê? Porque a mensagem não tirou a casca da ferida em nenhum momento. A mensagem não foi como uma espada de dois gumes, a mensagem não foi como aquela mensagem viva e eficaz que vai lá para penetrar nas juntas, nas divisões da alma do espírito, né? Aquela mensagem, né, que vai fazer você se convulsionar e reconhecer os seus erros. Não. Esse povo que está amontoando, né, doutores para si, eles vão se deleitar nesse tipo de situação. Mensagens mentirosas, contos de fada, né? Muita emoção, frases de efeito, frases decoradas. Então são um pessoal facilmente levado pela emoção, né? Porque eles não querem ouvir a verdade. E nesse sentido é que eu coloco aqui esse tema. São mestres que estão à venda. É um produto de venda, pronta entrega, né? Vamos imaginar alguém que vai convidar um pregador desse tipo, o que vai convidar já vai dizendo assim, olha, o cardápio, o que eu quero de você aqui? Eu não quero a verdade. Primeira coisa que eu quero dizer para você, não venha para cá pregar a verdade. Você pode até pregar a Bíblia, mas dá uma disfarçada, né? Dá uma enrolada. Trabalhe muito na emoção do povo. Olha, eu quero aqui que você venha e abençoe o povo aqui. Não fale aqui de pecado. Aqui é proibido falar de pecado, porque aqui, né? Aqui na nossa igreja, aqui na nossa, no nosso ajuntamento aqui, né? Eu falei que igreja, claro que nem toda igreja é assim. Eu estou dizendo daqueles que optam, né, por não ouvir a verdade, daqueles que vão desviar o ouvido da verdade. Porque o primeiro a fazer isso vai ser quem? O líder da igreja. Então esse líder vai contratar um pregador, um ensinador que vai trazer esse cardápio. Olha, aqui não pregue a verdade, porque aqui o povo, se você pregar a verdade aqui, vai dar coceira no ouvido do povo, o povo vai querer se levantar para ir embora, porque aqui o povo, nós aqui já desviamos o ouvido da verdade. Nosso negócio aqui é ouvir fábula, é ouvir mentira, é ouvir contos de fada. E outra coisa, ser abençoado, né? Aqui nós estamos entregues às paixões carnais, a concupiscência aqui da carne, dos olhos, a soberba da vida já tomou conta da nossa espiritualidade. Nós estamos querendo viver na carne. Então nós estamos procurando pregadores carnais, né? E aí, infelizmente, existem muitos assim, que são, né, produto de venda. Contrata quanto que é de oferta e vão, né? Eu quero ratificar aqui também, não estou aqui condenando, não é? Você que recebe a oferta, você que, né, cada um dará conta de si a Deus. Mas eu estou dizendo aqui do texto que esse tipo de pessoa que desvia o ouvido da verdade, ele amontoa para si. O que é o amontoar para si? Você sabe quem é que financia os falsos profetas? Você sabe quem financia os falsos ensinadores, os falsos pregadores? Aqueles que querem ouvir esse tipo de gente. São eles que dão o suporte financeiro para esse tipo de pessoa, né? São eles que amontoam para si, ou seja, eles que chamam, contratam, financiam, ouvem esse tipo de pessoa. Quem já desviou o ouvido da verdade, quem não suporta mais ouvir a verdade, vai financiar esse tipo de pessoa. Mas olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, você vai insistir com a verdade. Você vai insistir com a verdade, Timóteo.
a tempo e fora de tempo. É a verdade que nós precisamos pregar. Então há esse evangelho muito maquiado, o evangelho sem profundidade, o evangelho raso que não vai levar a libertação, santificação, transformação para ninguém. E olha, irmãos, eu vou te falar, os lugares que está em voga esse tipo de produto de venda, esse tipo de mestre ou pastor ou ensinador ou pregador com essa linha de conduta, está assim de gente. Não cabe mais ninguém, tá? Infelizmente, não são poucas as pessoas que estão desviando o ouvido da verdade, tá? E por quê? Porque essas pessoas, infelizmente, isso é triste aqui nesse texto, o versículo 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Né? Meu Deus, as pessoas vão desviar o ouvido da verdade, a verdade que liberta, a verdade que santifica, a verdade que conduz para o caminho reto, a verdade que produz, não é, edificação, alguém chegar. Imagine você, pastor, eu que sou pastor, alguém, um membro da sua igreja, alguém que congrega com você, chegar para você e dizer, olha, pastor, eu quero comunicar ao senhor que eu vou sair da igreja, sair desse ministério, vou congregar em outro, né? E, claro, todo pastor zeloso vai querer saber, vai investigar, mas o que é que aconteceu que você está querendo sair daqui, né? O que que houve, o ensinamento não está bom, a pregação aqui não está boa, o que que foi? Você está achando que a igreja está fria, né? Não, pastor, não é isso não, é porque eu agora estou dominado pela concupiscência da minha carne, eu estou dominado pela concupiscência dos meus olhos, pela soberba da vida. Olha, pastor, toda vez aqui prega a verdade, aqui o ensinamento aqui é verdadeiro, mas sabe o que acontece, pastor? Eu já desviei o ouvido da verdade, eu não quero mais a verdade. Está me dando coceira no ouvido ficar ouvindo o senhor aqui falar a verdade. E aí eu descobri uma igreja, eu descobri um pastor, eu descobri um lugar que lá estão pregando fábula, né? E eu fui lá, olha, me senti tão bem lá, pastor. Lá meus ouvidos não coçou, lá não deu coceira no meu ouvido, porque o pregador lá falou o que eu queria ouvir. Então eu quero que o senhor me dê a minha carta e eu vou para lá, porque não suporto mais ouvir a verdade. Acho que não tem mais coisa mais lastimável, né, meu querido pastor, que está me ouvindo, você que é líder, do que alguém chegar e dizer isso. Não quero mais a verdade do evangelho. Eu quero agora um evangelho, né, que é meio que maquiado, tem umas mentiras pelo meio. Eu não quero mais ouvir o que eu preciso, eu quero ouvir o que eu quero, o que me agrada, o que vai afagar meu ego, e ainda para selar a coisa com chave de ouro, aquele pregador, aquele ensinador, aquele camarada que ainda vai botar a mão na minha cabeça, ainda vai dizer que eu sou abençoado. Isso é triste, né? Mas quando Paulo finaliza aqui para Timóteo dizendo, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo está dizendo para Timóteo, lá no início, conjuro-te, tu vai prometer que no pastoreio dessa igreja aí tu vai falar a verdade. E lá no versículo 5, seja sóbrio, seja sem excesso, Timóteo, seja simples, né? Em tudo, sofre as aflições, porque quem fala a verdade sofre aflições, né? E Paulo tinha experiência dessa coisa, de falar a verdade e sofrer aflições, e apanhar e ser preso, açoitado, né? E foi condenado, foi morto por causa da verdade, né?
Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, ou seja, seja uma pessoa íntegra, Timóteo, no teu ministério. Pregue a palavra, insista na palavra. Não é? Então você que está me ouvindo agora, você membro, você obreiro, você pastor, vamos absorver o ensinamento de Paulo para Timóteo aqui nessa palavra. Olha, irmão, pode todo mundo estar querendo desviar o ouvido da verdade, pode todo mundo estar querendo um evangelho como produto de venda, ou seja, né, ou você, pastor, ensinador, você mestre, né, você que ensina a palavra, digo a você, pode todo mundo estar entregando agora um produto de venda. Mas nós temos que cumprir o nosso ministério falando a verdade. Pregação bibliocêntrica. Tá certo? E eu quero ler, para encerrar aqui, eu quero ler no contexto acima, né? A partir do versículo 15, você vai entender mais ainda o que vem aqui, o que eu estou explanando para você. Olha só. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do 14, até chegar aqui no capítulo 4. Olha o que diz. Mas tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Versículo 2 do capítulo 4. Que pregues a palavra. Deu para entender? Né? Contextualizamos aqui agora essa preocupação de Paulo com relação a Timóteo. Pregar a palavra. Por quê? Porque ela é divina, ela é inspirada, ela é a verdade, ela é apta, ela é viva, né? Ela é o material de trabalho do pastor, né? É a literatura divinamente inspirada por Deus para que a gente possa instruir o povo, corrigir o povo. Para quê? Capítulo 3, versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora imagine você. Pessoas, membros, obreiros que estão instruídos com a mentira, a meia-verdade. Que tipo de obreiros, que tipo de membros, que tipo de igreja, né, é essa? Como Deus olha para isso? Né? Então, que possamos meditar nisso, irmãos. Preguemos a verdade, ainda que o povo, né, esteja tapando o ouvido para não ouvir. Existem pessoas que querem ouvir a verdade. Existem pessoas que se alimentam da verdade, que amam a verdade, né? que a sua alma se sacia, o seu espírito se regozija ao ouvir a verdade, os seus ouvidos estão perfeitamente abertos para a verdade. Cristo disse essa expressão em algumas vezes nos evangelhos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nas cartas, né, às igrejas, lá no Apocalipse, nas 7 cartas para os 7 pastores das igrejas, no final das 7 cartas tem essa expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem está a fim de ouvir a verdade, esse vai ouvir a verdade. Agora, quem tapou o ouvido já não tem mais ouvido para ouvir. A verdade não, mas a mentira, né? E o Senhor Jesus, ele está, né, para vir buscar um povo comprometido com a verdade, com a palavra, não com a mentira.
não com doutores que pregam aquilo que o povo quer ouvir. Esse tipo de profeta, esse tipo de pregador, esse tipo de mestre, esse tipo de ensinador não ama as vidas, né? Porque quem te ama te fala a verdade, fala o que você precisa ouvir, né? E se você está me ouvindo agora, você pastor, você mestre, você pregador, novamente quero te dizer, pregue a verdade, né? Pregue a verdade. E se você que está me ouvindo já está te dando comichão nos ouvidos, se você não suporta mais ouvir a verdade, se você está começando a perceber isso, ore, repreenda isso da sua vida, porque a mentira só vai te levar para um lugar, né? O lago de fogo que arde com enxofre, mas a verdade te conduz para o céu, né? A verdade te conduz para o céu. Então essa é a meditação, essa é a palavra que eu quero deixar para todos nós, principalmente para mim que sou pastor, lido com igrejas, lido com vidas, né? Não sejamos mestres como produto de venda e não ofereçamos ao povo um evangelho que se resume naquilo que eles querem ouvir, né? Não. Então, não vamos ser desses mestres que as pessoas estão vindo ouvir porque a gente só está falando o que as pessoas querem, não o que elas precisam. Amém? Então, deixo aqui essa meditação para todos nós. Que a paz, que a graça do Senhor seja sobre cada um, né? Que possamos estar firmes em Deus e sempre inspirados pelo Espírito Santo para pregar a verdade, tá? Existem pessoas que querem ouvir a verdade. Como existe aqueles que vão desviar, existem também aqueles que estão procurando, aqueles que estão ensinando a verdade. Tá bom? Que possamos estar enquadrados nesses tais que falam a verdade para que a nossa consciência não seja ativada como um tribunal acusador e que você possa deitar a cabeça no seu travesseiro e a sua consciência não lhe acusar de você estar ensinando a mentira para o povo. Amém? Compartilha, divulga, deixa seu like, deixa seu comentário aqui no Facebook, no Instagram, José Arthur Ferreira de Barros, no YouTube, Pastor Arthur de Barros, tá bom? Para que possamos divulgar ainda mais a boa palavra de Deus, tá certo? Palavra de Deus, nossa única fonte genuína de avivamento. Deus venha conceder que bondade e misericórdia te sigam todos os dias da sua vida, né? Que paz e graça do Senhor seja contigo, com a sua família, em nome de Jesus, né? Não esquece, divulga, compartilha, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, Pastor Arthur de Barros, nos siga no Instagram, José Arthur Ferreira de Barros, e aqui pelo Facebook, amém? Deus abençoe você, que todas as bênçãos do Senhor cheguem até você e você seja abençoado em medida sacudida, recalcada, transbordante. Glória a Deus.